Vamos dar início ao simpósio Canon. É um prazer estar aqui, gostaria de agradecer o convite e também agradecer a própria Canon pelo não só a realização do simpósio, mas o investimento na nossa sociedade. Esse simpósio vai trazer tecnologias disruptivas que vão provavelmente modificar o nosso jeito de trabalhar no nosso dia a dia, com melhorias de imagem, melhorias de comunicação entre máquina e paciente e médico. Então é um prazer muito grande estar aqui. Estou com o Dr. Marcus Weinstein, nosso conhecido amigo de longa data, Dr. Masahiko Asami, nosso colega do Japão, chegou hoje de uma jornada longa até aqui. E temos um convidado da Nova Zelândia que nos transmitirá a sua palestra do modo online, nós vamos poder interagir com ele. Então, sem mais demoras, eu gostaria de convidar o Dr. Marcus Weinstein para apresentar um panorama de toda a estratégia de planejamento para a realização de uma TAV nos dias de hoje, como que nós planejamos, para depois nós introduzimos mais os temas específicos em relação a essas novas tecnologias que serão apresentadas aqui hoje. Então, Dr. Marcos, muito obrigado. Dr. Marcos, ele é de Rio Grande do Sul, ele é professor associado da Universidade de Medicina, Federal de Medicina do Rio Grande do Sul, e é o diretor do Laboratório de Hemodinâmica do Hospital de Clínicas e também do Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre. Marcos, muito obrigado pela sua presença e estamos à sua disposição. Muito obrigado pela presença, obrigado também à Canon, que, como disse o Ari, que realmente somos amigos aí inclusive de diretorias passadas da sociedade, e é um prazer ver que a empresas de imagem como a Canon estão interessadas de uma forma ampla, subsidiar a ciência e as novas tecnologias, não só relacionadas à imagem per se, mas principalmente de forma livre as informações que nós vamos trazer aqui. Então, até, inclusive, essa aula que eu pretendo dar para vocês é uma aula sobre troca valvar aórtica por catéter, de uma forma bem abrangente e não é especificamente em relação às tecnologias da Canon, que o meu colega do Japão vai abordar mais adiante. Portanto, eu tenho vários conflitos de interesse, mas não tenho um conflito de interesse com a Canon, embora seja listado como speaker, mas não tenho nenhum conflito de interesse com a Canon para essa aula. Esse conceito, o que eu vou falar para vocês hoje, algumas coisas são bem conhecidas, porque quando a gente fala sobre um tema introdutório, essas coisas frequentemente já foram ou são discutidas com certa frequência. O conceito de formação de um heart team, que é central para a realização com sucesso do procedimento de troca valvar aórtica, é conhecido de todos, né? E inclui multiprofissionais, o médico, o radiologista, o anestesista, o cardiologista intervencionista, o cardiologista clínico, enfermeira, etc., o cirurgião cardíaco, mas parece uma coisa muito óbvia, mas até hoje isso tem que ser sempre ressaltado. Um dos conceitos mais importantes quando a gente vai selecionar um paciente para TAV, ter em mente que a decisão compartilhada da indicação do procedimento é a etapa número 1 e deve ser sempre levada em consideração. E essa decisão, ela depende, quando se diz decisão compartilhada, não é a decisão compartilhada apenas entre o time médico, entre o cardiologista clínico e o cardiologista intervencionista e o cirurgião. Principalmente envolver o paciente nessa decisão. Por quê? Porque o principal objetivo da troca valvar aórtica percutânea, embora seja muitas vezes melhorar a sobrevida, é melhorar a qualidade de vida. 97% dos pacientes buscam melhora da qualidade de vida como princípio. Ele paciente, quando ele é submetido a um procedimento de válvula, o que ele está buscando é a melhora da qualidade de vida. Na imensa maioria das vezes, isso é o que ocorre. Claro que a melhora da sobrevida e redução de hospitalizações são desfechos duros extremamente importantes, mas a melhora da qualidade de vida é, na prática, o que o paciente costuma buscar. Por isso, essa interação é muito importante. Em termos de evidências clínicas, as coisas já foram mudando
dramaticamente, eu diria, nos últimos anos, desde que os primeiros ensaios clínicos randomizados demonstraram, do início da década de 2000 até 2005, 2007, os primeiros estudos que compararam TAV com tratamento clínico em pacientes com risco proibitivo ou risco cirúrgico elevado, mostrando redução de mortalidade nesses pacientes. Subsequentemente, se comparou a TAV aí com a cirurgia, já que era superior ao tratamento clínico para paciente de alto risco, se mostrou equivalência e ou superioridade em vários cenários à cirurgia em pacientes com risco moderado e, mais recentemente, e mesmo em pacientes de baixo risco, com score STS abaixo de 4%, a cirurgia, a TAV, a troca valvar aórtica por catéter, se mostra superior em redução de desfechos combinados duros, não só melhora da qualidade de vida, mas principalmente redução de mortalidade quando comparado à cirurgia. Dito isso, eu gostaria de estabelecer alguns conceitos, desmistificar alguns conceitos ditos como tradicionais. Essa curva famosa que foi proposta pelo Dr. Eugene Brown, nosso maior nome da cardiologia vivo, né? Quando ele ainda estudava no NIH, nos Estados Unidos, em que eles demonstraram, num estudo clássico de acompanhamento de sobrevida, que a estenose aórtica tem uma história interessante até com o Dr. Brown da estenose aórtica, porque ele inclusive salvou um cirurgião cardíaco que estava sendo operado. O cirurgião queria ser operado, não sei se você sabe dessa história, um cirurgião cardíaco do hospital dele, do NIH, supostamente tinha estenose aórtica e implicou que só pelo sopro ele queria que operassem ele. Pediu para botarem em sala, o Dr. Brown disse, não, isso aqui não é estenose aórtica, isso aqui é uma outra doença que é a estenose aórtica subvalvar dinâmica, miocardiopatia hipertrófica. O cirurgião disse, bobagem, pode me botar em sala e me operar. Abriram o peito do sujeito, do cirurgião, um outro cirurgião abriu, não tinha estenose aórtica nenhuma. E ali se conheceu também a miocardiopatia hipertrófica. Então, o Brown tem várias ligações com o conceito da estenose aórtica e da miohipertrófica. Ele mostrou claramente que a curva de sobrevida estava ligada diretamente com a ocorrência de sintomas. E que enquanto os pacientes não apresentassem sintomas, eles podiam estar em uma fase de lua de mel, por mais grave que fosse a estenose aórtica. E que a sobrevida estava muito afetada a partir dos sintomas. Isso foi um termo um pouco forte, até para o doutor Brown. Isso é um equívoco, porque na época se achava assim, hoje se sabe que existem já danos irreversíveis de função ventricular, de disfunção diastólica e sistólica, muito antes dos sintomas surgirem, já quando a estenose é grave e possivelmente quando a estenose é moderada, como já está se investigando agora em outros ensaios clínicos randomizados, o tratamento de estenose aórtica moderada. Quem sabe o ponto de corte vai mudar, como na hipertensão já é 12/8, e era 14/9, quem sabe aqui vai mudar também. Os sintomas do idoso, outra situação que muitas vezes são frustros, muitas vezes o paciente é pseudo-assintomático. E esse idoso não relata sintomas porque ele faz pouca atividade. Então, nem sempre a gente pode levar em consideração também ser muito fiel à presença ou não de sintomas no paciente idoso. Então, o que acontece? Que além de ser frustro o sintoma, frequentemente o paciente idoso, quando ele tem algum sintoma e ele tem estenose aórtica, o sintoma que ele tem é da estenose aórtica, não é verdade, Ali? Isso é uma coisa que é bem frequente. E isso é o que ocorre, esses são os estágios de acometimento da estenose aórtica, e a gente vê que ela pode ser dividida em 4 estágios, e que já no estágio inicial, quando o paciente muitas vezes é assintomático, ele tem uma relação EELIN aumentada, tem disfunção diastólica já marcada, disfunção sistólica, isso muitas vezes o paciente ainda não desenvolveu sintomas, ele já está desenvolvendo insuficiência mitral, fibrilação atrial pelo aumento da pressão do átrio esquerdo, mais adiante ele vai ter hipertensão pulmonar e falência de ventrículo direito. E muitas vezes o paciente não tem sintomas relacionados à estenose aórtica pura e simples. E por isso a importância da gente identificar o momento ideal para a troca valvar aórtica. Muitas vezes nós não podemos ser tão precoces a ponto de submeter desnecessariamente o paciente a um risco de complicações do procedimento inerentes, obviamente, e também não podemos ser muito tardios quando o dano miocárdico já é irreversível e certamente ele tem pouco a ver com a presença ou não de sintomas. O momento certo, então, é quando a estenose é grave, logo que se percebe que se iniciou já o comprometimento ventricular por algum marcador. Bom, e com relação a pacientes jovens, essa é uma confusão que frequentemente é feita.
A TAV se mostra igual ou superior à cirurgia em paciente de baixo risco, mas não necessariamente isso significa em pacientes jovens. Os estudos de baixo risco, o Partners 3 e outros semelhantes, o Notion, a média de idade dos pacientes era 73 anos, média de idade. Portanto, isso não se aplica necessariamente a paciente de baixo risco, onde a etiologia mais frequente é a bicúspide. Aí sim, existe possivelmente um espaço ainda para cirurgia. Mas sempre que possível, o paciente vai preferir um método menos agressivo, menos invasivo, e desde que ele possua uma anatomia favorável, certo? Com a durabilidade das TAVs, a gente agora já tem estudos de acompanhamento bem tardios, se parece até ter menos risco de degeneração valvar do que a cirurgia, é aceitável fazer em pacientes de baixo risco também, jovens, desde que, como eu disse, a anatomia seja favorável. A evolução da TAV, então, é contínua, ela requer imagem aprofundada e também esse conceito da TAV minimalista, que tem ganhado muito campo, que é o paciente vir fazer a TAV e ter alta no mesmo dia ou no dia seguinte, desde que ele seja um paciente com uma anatomia favorável e que não tenha tido complicação na TAV e nem tenha tido necessidade de uso de marca-passo após o procedimento. Então, frequentemente tem se conseguido liberar pacientes no mesmo dia ou no dia seguinte. A imagem é fundamental, eu não vou perder tempo porque o meu colega vai falar bastante sobre imagem, eu tenho certeza que ele vai apresentar casos complexos, mas as medidas da tomografia são o ponto crucial para a escolha do tamanho e da melhor prótese, porque as próteses são bastante diferentes uma das outras, eu não vou me dedicar a isso, obviamente que existem diferenças não só em autoexpansíveis como balão expansível, mas entre as balões expansíveis e as autoexpansíveis existem diferenças entre anular, supraanular e uma série de situações assim. O cálcio na via de saída é um marcador muito importante de risco de complicações, risco de insucesso, risco de leak e risco de ruptura de anel, então é uma outra situação que nós devemos levar em consideração. O acesso vascular talvez seja o principal marcador de risco da TAV, porque todos os estudos que não usaram acesso femoral, que tiveram que usar acessos alternativos à cirurgia, foi igual ou superior em termos de desfechos quando comparados com a TAV. A gente faz muito a TAV com acesso alternativo, mas sempre que se usa acesso alternativo está se incrementando o risco de complicações. Vejam aqui os senhores, e que quando ocorrem as complicações vasculares ocorrem, aumenta significativamente a mortalidade do procedimento. Então, o acesso vascular é fundamental para prevenir complicação, e a complicação vascular, uma vez que ocorreu, ela está associada com desfechos muito graves. Os principais preditores de complicações vasculares são a presença de cálcio muito exuberante no acesso femoral, a experiência dos centros e também femorais pequenas, em que existe um desequilíbrio do tamanho do introdutor e do dispositivo numa relação aumentada entre o tamanho do dispositivo e o calibre, o diâmetro do acesso femoral. Em termos de obstrução coronária, que é um outro risco que pode acontecer, que nós temos que ter cuidado, principalmente em pacientes jovens, que têm necessidade de mais procedimentos, alguns marcadores são importantes, como a altura das coronárias e o diâmetro do seio de Valsalva, e evidentemente a presença de válvula em válvula é um marcador isolado. E o que fazer quando o paciente tem risco de ter doença coronariana associada ou não? Quando o paciente tem doença coronariana grave e tem multiarterial e tem baixo risco cirúrgico, é até aceitável. Esse é só um estudo que saiu agora, em 2023, sobre a questão do same-day charge, usando o marca-passo pela própria guia, sem punção, sem PAM e alta no mesmo dia, né? Eu estava só me referindo que a doença coronariana, ninguém sabe exatamente ao certo o que fazer diante da presença ou não, se devemos tratar antes, devemos tratar depois ou não tratar a doença coronariana. E também tem o paciente multiarterial, que muitas vezes tem uma anatomia coronariana muito grave e tem risco cirúrgico baixo, ele pode se transformar num candidato cirúrgico. Mas no paciente que já era candidato a TAV por ter um risco cirúrgico no mínimo moderado e tem doença coronariana, se for fazer uma cirurgia combinada, esse risco fica mais proibitivo ainda. Então, esses pacientes em geral, o que a gente faz é procurar a doença coronariana antes e tratar somente lesões graves em vasos em coronárias proximais. Não se tratam todas as lesões para não acrescentar risco desnecessário, porque o risco da doença coronariana não aumenta o risco de infarto na TAV. É simplesmente pela dificuldade de acesso futuro, caso esse paciente vier a ter complicações. Então,
Em conclusão, um procedimento minimalista com sedação e alta no mesmo dia já é possível. A seleção desses pacientes é fundamental para que isso seja feita. Atenção ao acesso vascular. E eu gostaria de deixar para vocês mais última colocação aqui. A TAV, quando surgiu, era dita que era para ser, as indicações eram pacientes de alto risco, com score STS acima de 8%, severa, obviamente, e sintomática e com anatomia favorável. O que nós pensamos? Que severa ela tem que ser, a estenose aórtica ainda tem que ser severa. Paciente sintomático, não necessariamente, como eu falei para vocês. Alto risco cirúrgico, não necessariamente, como eu já falei para vocês. Anatomia favorável, sim. Então, hoje, o que eu penso, o que muitas pessoas pensam, é que a TAV é indicada para todo e qualquer paciente com estenose aórtica severa com anatomia favorável. Muito obrigado.